E do outro lado, eles fingem que há normalidade num bajulador das piores tiranias que existe, num ladrão que voltou à cena do crime, como diria Geraldo Alckmin, e por aí vai. Talvez se Bolsonaro estivesse jantando com a. Vamos lá então, temos muito assunto, né, para variar, né, porque não acaba a perseguição a Jair Bolsonaro. Enquanto isso, né, os bandidos de verdade estão por aí tomando conta de tudo, mas a perseguição política não para de jeito nenhum. Agora, 8 horas 3 minutos, horário de Brasília, e o Bolsonaro conversou com jornalistas ontem à noite, né, em São Paulo, ali no Teatro Municipal de São Paulo. Teve homenagem para Michele Bolsonaro, daqui a pouco a gente vai falar disso. E a turma ali, né, os coleguinhas, como lá no Rio a gente fala, eles queriam saber das 2 noites que o Bolsonaro passou na Embaixada da Hungria, em Brasília. Né? Parece que é realmente um assunto, né, de vida ou morte, o assunto principal hoje no país. Nada, né, de grave está acontecendo, está tudo tão bem, então vamos ficar falando sobre isso. Né? E uma das respostas do ex-presidente foi: o que não é normal, questionado por que o senhor ficou 2 noites na Embaixada da Hungria, ele respondeu: o que não é normal é ir ao complexo do Alemão conversar com traficante. Costa, vou começar por você, fiz um vídeo sobre isso hoje, está no meu canal no YouTube. O Bolsonaro poderia ter falado da visita também do Flávio Dino à favela da Maré, daquela visita ao Lula, ao triplex lá em Guarujá, que ele dizia que não era dele, mas negou, inclusive, que estivesse visitado o triplex, até que surgiram as imagens dele com o Léo Pinheiro visitando o triplex. Poderia falar também das centenas de vezes que o Lula foi ao sítio de Atibaia, que também não era dele, entendeu? Era dele, depois deixou de ser dele. Ou poderia falar também da festinha, da ida de petistas aquele navio de guerra. Foram 2 navios de guerra do Irã que o Lula permitiu que atracassem no porto do Rio, né, apesar da ordem internacional dos Estados Unidos para que não permitissem. Vários países negaram esses navios de guerra iranianos atracassem, né, nos seus portos, mas o Lula permitiu, e os petistas ainda foram para uma festinha num desses navios. Então, Consta, sinceramente, né, tem coisas mais importantes, mas vamos lá, vamos falar disso. Eu acho que esse é o ponto central, Lacombe. É uma grande cortina de fumaça. Nós estamos completando aí 1 ano e 1 trimestre de desgoverno que vem destruindo todo o legado positivo da era Bolsonaro-Paulo Guedes. Economia vai mal, o Brasil virou um pária internacional, as estatais voltaram às mãos de gente condenada por corrupção. O Brasil vai muito mal. E você liga na Rede Globo, nesses velhos veículos de comunicação, parece que a coisa mais importante do mundo é o Bolsonaro dormir, sei lá onde, que só devia interessar basicamente a Michelle, né? E é aquela história da futurologia, do pré-crime, do Minority Report, né? Ele ia pedir asilo, ele ia cometer um golpe, ele ia. E de concreto o que nós temos é isso: uma narrativa, um factoide caindo atrás do outro, né? As joias, os imóveis, a vacina e por aí vai. Do outro lado, nós temos o quê? Do outro lado, nós temos uma quadrilha, chamada de quadrilha por ministros do Supremo, que constataram todo o grau de corrupção. Só um diretor apontado para um cargo na Petrobras devolveu 100 milhões de dólares. Um outro, que é ministro próprio, próximo do Lula, era ministro da turma do PT, pegaram 51 milhões de reais em malas de dinheiro vivo. Né? Então, é impressionante o que mudou no país. Né? E é um grau de inversão muito grande. Bolsonaro é tratado como uma ameaça terrível, um golpista, um corrupto e tudo, e eles, repito, não conseguem nada de concreto. E do outro lado, eles fingem que há normalidade num bajulador das piores tiranias que existe, num ladrão que voltou à cena do crime, como diria Geraldo Alckmin, e por aí vai. Talvez se Bolsonaro estivesse jantando com a turma da Palestina para demonizar Israel, como Lula fez, ele estaria sendo enaltecido por essa imprensa. Talvez, se ele estivesse gastando milhões do pagador de impostos no Brasil para ficar em hotéis caríssimos, como o Lula vem fazendo com a Janja, ele estaria sendo, de alguma forma, incensado ou enaltecido por essa imprensa que fica
dizendo que foi um terrível crime ele dormir na embaixada, que ele está fugindo da justiça. Não havia nenhuma proibição dele frequentar a embaixada, nem mesmo pernoitar lá. Então, de novo, sempre o campo daquela hipótese, né, da futurologia. Ele poderia ter pedido um negócio que ele não pediu, porque ele saiu tão voluntariamente quanto ele chegou. Então, é tudo muito triste. E aí fica essa turma da velha imprensa dizendo que talvez possa pedir uma preventiva, o Alexandre de Moraes, talvez coloque uma tornozeleira eletrônica no Bolsonaro. É um grau de inversão que causa muita revolta, muita indignação, Lacombe, a todo brasileiro que não é um baita safado ou alienado, que está vendo o que está acontecendo, está vendo onde estão os verdadeiros golpistas, quem eles são, com provas sobradas de fartos crimes de corrupção, né, tentando, repito, criar um pretexto para prender Bolsonaro. Falta crime e falta clima, como um deles vazou para a imprensa, né? Eles estão esperando isso, o clima, porque o crime a gente já viu que está difícil. Daqui a pouco vai ser, se ele tomar uma Coca-Cola num bar, como ele disse nessa entrevista aí, vão descobrir alguma coisa do bar, vão criar uma associação indevida com ele e vão prendê-lo, porque ele já tem o culpado. Eles só estão mesmo atrás do crime ou do pretexto, já que não tem crime. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.